Bom dia a todos. Agora são 8 horas e 38 minutos. Eu estou aqui na varanda aqui do sítio, né? E o que possa incomodar é o barulho dos carros que passam lá na rua, ou o galo cantar, ou os passarinhos piar. Esse áudio vai ser bem pequeno mesmo porque eu pedi o Murilo que fizesse um resumo para que eu entregasse para vocês esse resumo. Então vocês vão ouvir esse áudio, ler as especificações definitivas e ler o resumo que o Murilo fez para mim, porque eu pedi, porque eu estava sem tempo de fazer esse resumo por escrito, né? E vai acompanhar para vocês aí duas figuras que foi desenhada pelo Valderi. Uma delas eu não gostei, né? Eu repudiei, mas como deu por finalizada, eu vou enviar do mesmo jeito, né? Não foi aquilo que eu pensei que ia sair, não. A primeira figura é a figura que retrata um dos milhares de aquirins que existem, certo? E esse, propriamente dito, que foi aí passado através do meu relato para o Valderi, se trata de um aquirim príncipe muito importante, certo? Muito importante. E você vai perceber que ele realmente é aquilo que eu já falei nos meus relatos no YouTube, por escrito no vídeo do Facebook. É onde eu falo daqueles gigantes que tem entre 2,80 m até 7 metros de altura, varia muito, né, o tamanho deles. Eles não têm uma especificação de tamanho como a alta primogenitude, que nasce e crescem todos por igual, certo? Só príncipes e princesas que continuam crescendo até alcançar o status de 10 metros de altura e substituir, né, em um futuro que só eles sabem, os seus reis e suas rainhas, correto? Então, se você se lembra, quando eu falei dos aquirins, eu falei que eles têm barriga bem flácida, né? Tão flácida que chega até a tampar o pênis deles, certo? É o mesmo que uma pessoa obesa que pese aí uns 200 quilos, emagrecer de uma hora para outra, e aí o peito do homem, quando é muito gordo, já não é peito, é seio, né? Porque fica caído, fica volumoso. Os aquirins têm pernas fortes, né? Braços finos. Eles têm 7 dedos nos pés, nas mãos, a mesma coisa. A barriga é bem flácida, o peito é bem flácido. E isso não é porque eles são gordos, não, né? É porque isso vai do tipo biológico deles. Eles são assim. Até as crianças nascem com barriga flácida, já com seio bem flácido. Então você só consegue diferenciar um aquirim macho e fêmea, certo? É quando você olha o seu órgão reprodutor. Porque se colocar uma fêmea aquirim e um macho aquirim lado a lado, ambos são carecas, de crânio alongado, certo? O que vai diferenciar pode ser a vestimenta que aquela mulher ou aquele homem pode adotar no momento, mas cotidianamente, até lá no planeta deles, no sistema solar deles, que fica nessa mesma galáxia, né? Que é a nossa aqui, você vai ver que a vestimenta deles é sempre um saiote, semelhante ao saiote egípcio, porque eles são os responsáveis por toda a cultura egípcia, certo? A primeira pirâmide egípcia não foi construída por eles, foram construídas, né, pelos niburianos, Eaenk, Enlil, Anu, Antum e Nana, como um paralelo do que eles
viram da primeira pirâmide que foi construída na Antártida, que é a pirâmide construída pelo acoperiano Attilio. Estou fazendo aqui só um breve resumo, se você tiver mais interesse, procura lá nos vídeos do Facebook, ou interaja entre vocês aí mesmo, ok? Então, esse Aquirim, que é desenhado pelo Valderi, essa foto que tem só o Aquirim e não tem mais nenhuma contracena de paisagem, esse desenho ficou excepcional. Já o segundo desenho, que tem um Aquirim em frente a uma pedra H, essa pedra H, você encontra ela em Pumapunku. Você pode pesquisar na internet que você vai ver. Todos os monumentos construídos pelos Aquirins têm o formato de H. Os prédios com formato de H, tudo. Exceto as naves, que, como eu já falei, têm o formato de sino. E os Aquirins, né, deixaram aí a sua herança genética, onde hoje tem aí os Homo capenses, que para a maioria das pessoas não passa de uma teoria de conspiração. E a inspiração mais lúcida é você ver todos os bispos, papas usar, né, o que eu vou chamar aqui de uma linguagem comum de chapéu. Então, se você olhar a maneira que um padre se veste, tirando uma batina, um bispo, um cardeal e outros aí, você colocando, né, aquele chapéu do Papa, você vai ver que dá a entender que debaixo daquele chapéu ali, que eu vou chamar de chapéu, tá? Tem um crânio muito alongado. Por quê? Faz menção e adoração aos Aquirins, correto? Que foram congelados no período glacial que o planeta sofreu. Depois desse período glacial, os niburianos vieram para cá. Então os niburianos não tiveram nenhuma interação direta com os Aquirins, certo? Não tiveram. E nesse momento dessa mudança climática, houve o desprendimento da Antártida com o continente africano, como eu já expliquei para vocês há muito tempo. Então, depois que passou esse período glacial, e já expliquei o porquê que houve esse período glacial, quem quiser pesquisa nos meus vídeos, interaja aí entre vocês mesmo, e cada um dá orientação de qual vídeo é, de onde está a postagem, porque eu não vou ficar aqui repetindo a mesma coisa. E com isso, através desse resumo, é para você entender o porquê e quem é o ser dessa imagem aí, ok? Esse desenho, esse segundo desenho aí, onde você vai ver o Aquirim de frente a uma pedra H, essa paisagem, para mim, eu repudiei totalmente. Talvez você pode achar bonito, pode achar elegante, pode achar excepcional, então guarde para você, tá? Eu estou inteirando a segunda imagem, que na verdade foi a primeira que ele me passou, onde tem só o Aquirim, e nenhuma paisagem, nem nada. Ali dá para você ver com mais detalhes como é o Aquirim, ok? A pele dos Aquirins, com o tempo, né, ela mudava muito, porque na verdade eles são moreno cor jambo, quase negros, né, quase pretos. Então, por esse período que eles ficaram sob o gelo, aquela pele preta, ela ficou um branco opaco. Então, quando eu fui levado na Antártida, eu fui levado no grande monumento, né? O governo que está aqui na superfície, a linhagem pura dos Homo capenses, né? Que são dessa linhagem dos Aquirins, quando pediram que eu fosse até a Antártica, certo? Para poder ajudá-los, porque eles não conseguiam, através dos códigos, abrir o grande monumento. Então essa palavra, o grande monumento, é deles, tá? Porque se trata de um monumento em H, gigantesco, colossal, que está
debaixo do gelo, certo? Desse monumento até a pirâmide que o acoperiano Atilio construiu como símbolo de amizade entre os Rayazins, que é a nossa pura descendência, né? É uma distância de 15 quilômetros. Então, você pode ficar posicionado no meio e você vai ver o monumento em H gigantesco e a grande pirâmide 15 quilômetros à frente, 15 quilômetros à frente. E a pirâmide é a maior pirâmide que existe neste planeta, não tem outra igual, certo? Lembrando que essa pirâmide foi construída porque a nave dos acoperianos, lá do planeta Kank, onde Atilio, né, é um sacerdote e príncipe, foi sacerdote e passou a ser príncipe, porque eu já expliquei para vocês o que aconteceu com o desequilíbrio do início da Grande Guerra, onde o planeta deles, o antigo planeta deles, foi destruído e eles ficaram perdidos no universo afora tentando sobreviver até que chegaram aqui e ficaram observando os gigantes Rayazins, né, que variava entre 8 metros até 30 metros de altura, correto? E depois eles viram que eles eram pacíficos e eles desceram do céu para a terra e pediram alimentos, né? Mesmo tendo armas muito sofisticadas e o resto de tecnologia que tinha sobrado, que veio junto na nave quando eles perderam o planeta deles, porque o planeta foi alvejado por uma bomba, né, de destruição catastrófica, né? Bomba essa que, um exemplo, se é jogada em Júpiter, Júpiter parte no meio, né? Imagina você pegar aí um pão de queijo e você cortar ele no meio, assim, esmiuçar o pão de queijo, daquele jeito. Então são armas muito sofisticadas. Daquela época já existiam essas armas, né? Que era da alta primogenitude, porque tudo que existe é muito antigo, né? Tudo que existe não é da agora, é muito velho, é muito antigo. Então, muitos acoperianos morreram, certo? Inclusive o rei original e a rainha original. Então eles ficaram perdidos em toda a existência por milhares e milhares de anos. Então, durante a Terceira Grande Guerra, eles refugiaram entre as estrelas, esconderam em luas, em planetas, entendeu? Colocavam satélites de reconhecimento quando aproximava grandes frotas de naves, eles já recuavam, porque o material bélico que eles tinham ali era só para servir de protótipo para a criação da sustentabilidade do novo planeta que eles viessem encontrar. Então, quando eles chegaram aqui, eles tinham toda a capacidade de poder colonizar esse planeta e coexistir com os Rayazins, certo? Então eles vieram, pegaram frutas, peixes, né? E fizeram uma amizade com os Rayazins, que são os gigantes hermafroditas que eu falei para vocês. Depois, eles foram embora. Só que antes de ir embora, eles foram surpreendidos com um pedido da liderança Rayazin, onde esse líder Rayazin, que eu aqui não vou mencionar o nome dele, ele pediu que uma das naves ficasse aqui. Só que não poderia Atilio e o príncipe regente, que hoje é rei, né, lá do planeta Kank, ele não podia deixar, né, uma nave, porque sabia que lá fora estava em guerra. Então, se uma raça chegasse aqui e colocasse mão naquela tecnologia, que, vamos supor, para aquela época, se fosse hoje, tá? O valor daquela tecnologia estaria à nossa frente um quinquilhão de anos de evolução. Olha para você ver. Olha quantas eras passaram, né? Então imagina como é hoje a tecnologia acoperiana. Mesmo também porque eles não ligam mais para essas coisas. Tem muito planeta que eu fui de seres da alta primogenitude que cansaram tanto da tecnologia que voltaram a viver de forma
primitiva, esculpindo as suas casas dentro de cavernas. E você fala assim, poxa, isso aqui é uma civilização poderosa, que vive como homens primitivos? Sim, eles se enfadaram tanto da evolução que eles não têm mais por onde evoluir. Então, eles preferiram se regressar naquilo que mais o convia, né? Então, eles quiseram viver daquele jeito. Mas é uma nação totalmente poderosa, certo? E tem outros que têm monumentos gigantescos, é uma tecnologia gigantesca. Tem planeta que eu fui que você vê uma única torre. Essa torre, ela ergue-se acima do céu como se fosse uma flecha atravessando o planeta. Imagina um planeta atravessado por uma flecha gigante. Você vai ver monumentos dos dois lados da superfície, né? Então ele tem tanto um monumento para cima como um para baixo, que sai na outra terra, ou seja, no outro lado daquele planeta. Correto? Então eu já vi planetas que vocês não têm nem noção. Eu já vi planetas todos, todo feito de aço. Você vê aquele planeta gigantesco assim, onde a superfície é só aço, aço, aço. É um planeta vivo, ele é um planeta robô, gigantesco. E quando você vai na superfície dele, você vê monumentos colossais, né? E grandes robôs colossais, onde a vida biológica não prospera, porque não existe vegetação, não existe água. Então, é tanta coisa que eu ainda tenho para contar para vocês que vocês ficariam horrorizados, né? Então não vou estender muito aqui não, porque eu vou acabar entrando em outros méritos. Então, como os acoperianos não poderiam deixar uma nave para trás, mesmo também porque eles não tinham como deixar, porque eles precisariam dela, Atilio, ele construiu uma grande pirâmide para que toda vez que a liderança Hayazin olhasse para aquela pirâmide lá, visse o elo de amizade que existia entre eles e aqueles que do céu vieram para a terra, certo? E aí, quando chegou aquela raça réptil e viu aquela pirâmide, de dentro da nave deles, essa raça réptil mediu a intelectualidade dos Hayazins e viram que eles eram inteligentérrimos demais, porém não tinha sofisticação tecnológica, correto? E eles ficaram pensativos, será que esse planeta pertence a uma raça avançada que construiu aquela pirâmide? Então, como não viu resquício de nenhuma outra civilização após mandar as suas sondas, a não ser uma raça réptil que estava se desenvolvendo no subterrâneo, que é essa raça réptil que mora, que evoluiu junto com os Hayazins. Porém, essa raça réptil não foi corrompida. Os Hayazins que estavam na superfície foi corrompido, né? E essa outra raça se refugiou ainda muito mais fundo, né, na crosta terrestre. E você consegue saber sobre isso quando você escuta, né, o relato de Lacerda, né? Lacerda, você escolhe aí. Então quando você fala assim, entrevista com a reptiliana Lacerda, você fique atento em tudo que ela fala, que ela vai contar um pouco do que aconteceu aqui na história real. Então quando ela fala de uma guerra entre uma raça réptil, né, e os Elohins são os Aquerins. Biblicamente falando, na Bíblia também você vai ver que Elohim significa os filhos de Deus, né? Você vai ver que se trata também dos Aquirins, tá? Então, Elohim é o mesmo que Aquirim, tá? E essa raça réptil acabou descendo e disse para os Hayazins que eles eram seus criadores, certo? Então, como os Hayazins já tinham visto homens répteis andar na Terra, eles acreditaram nessa outra raça, né? E como eles tiveram uma boa amizade com os acoperianos, e os acoperianos deixaram um presente para eles, que foi essa pirâmide aí, eles também acreditaram, né, que essa raça daria um presente para eles. E foi o que aconteceu. Quando você vê lá o relato do Credo Mútua, né, que é um xamã africano, você vai ver ele contar esse cenário,
né? Então, quando ele fala daquele povo primitivo que olhava para a fruta, ela amadurecia, que dava a ordem ao animal, o animal vinha até eles para ser sacrificado, ele está falando dos Hayazins, né? E quando ele fala que essa raça réptil chegou do céu e as suas naves eram do tamanho de montanhas, ele fala dessa raça réptil. E quando ele fala das duas cavernas que foram criadas, na verdade, se tratava sim de uma caverna que foi perfurada a laser, né? Só que nessa caverna era um laboratório científico, um laboratório médico científico que estava estudando, né, a genética dos Hayazins, que era muito pura, que veio da origem, né? E ali eles acharam uma forma de poder corromper aquilo. Então o que eles fizeram? Dividiram os Hayazins, certo? E aí passou a nascer homem e mulher. O que era homem e mulher em um só corpo passou a ser dois, né? Por isso que biblicamente existe um fragmento que fala que quando a mulher casa com o seu marido, ambos têm que ser uma só carne. Isso, na verdade, é a indicação desse passado distante que eu estou aqui falando para vocês, entendeu? Então é assim que funciona. Então muitas coisas estão no mundo como mensagem subliminar. Depois que esses Hayazins foram corrompidos, essa raça réptil se cansou e foi embora, né? E quando os acoperianos voltaram para cá por essa segunda vez, eles já tinham encontrado o planeta Kank e já estava no fim da Quarta Grande Guerra. Então, quando eles chegaram aqui, eles viram o que aconteceu e eles se entristeceram muito, porque eles viram que os Hayazins deixaram de ser puros, né? E aprenderam muitas coisas maliciosas por essa raça réptil que o ensinou, né? E aí eles foram embora e quando voltaram pela terceira vez, eles encontraram não só os Hayazins, mas como encontraram também os Aquirins, que é esse povo aí da imagem que eu vou mostrar para vocês aí, que foi desenhada pelo Valderi. A questão do Aquirim, dos Aquirins, dessa grande civilização, muito avançada tecnologicamente também, ela estava em guerra em um sistema solar. Quando ela foi fazer o salto para outro sistema solar para fugir dessa raça réptil agressora, durante a dobra do salto temporal, que é o que você vê em Star Trek, em Star Wars, né? Nesses filmes aí, inclusive tá até em cartaz no cinema aí, que é o último, né? Quando você vê esse salto no tempo, ou esse salto entre as estrelas que fala, quando a nave acelera de forma assim descomunal, certo? Naquele momento da dobra, do salto quântico, ela foi atingida, que eu posso chamar aqui a grande nave mãe Sino. Então, pensa bem, igual eu expliquei para vocês aquela vez. Se os Aquirins, eles são os pais genéticos dos acoperianos, os pais genéticos dos Homo capenses, e os Homo capenses são aqueles que corromperam a verdadeira obra da Escritura, criando um Deus, criando um Jesus, criando santos. Tudo isso está ligado a quem? Ao Vaticano, ao cristianismo, do catolicismo por geral. E o que nós temos na Igreja Católica? Além daquele gorro do padre que simboliza os homens de crânio alongado, né? O que nós temos? Nós temos o quê? O sino. E o que o sino, qual é a função do sino? A função do sino é alertar para algo que está acontecendo. É um alerta seguido de um chamamento. Por quê? Porque quando o sino toca, ele alerta ou que alguém morreu, ele alerta que está começando a missa ou que está terminando a missa. Então o sino tem duas funções. Então por que que o sino está no alto de todas as igrejas? Por que que nunca você vai ver um sino numa igreja que não esteja à altura de todos os homens? Ou que esteja, na verdade, equivalente ao mesmo tamanho de que todos os homens? Porque aquilo, no passado,
traz a mensagem, né, da liderança homocapense que aqueles que vieram nessa nave, que é o sino, eles vieram para nos alertar e nos mostrar a verdade dos seus interesses. Certo? Então eu estou fazendo aqui só um resumo, muito breve, mesmo também porque hoje eu não estou muito bem, porque até agora não chegou a minha visita, né? Então estou muito cansado. E o sino tem que ficar em cima ou acima de todos os homens, para mostrar que os seus pais originais, que são os Aquerins, estão acima de nós. Só que não. Então por isso que se você observar os objetos das igrejas católicas, né, o sino, a maneira que, que se porta a igreja católica. E outra coisa, quando você entra numa igreja católica, principalmente antiga, você começa a sentir até calafrios, né? Você olha aquilo ali, você fica até, acha que ali dentro ali tem um fantasma. Sempre dá essa percepção mesmo. Toda igreja católica é assim. Por quê? Porque ali impera uma doutrina que é uma doutrina errônea, que é uma doutrina de homens de carne, osso e sangue, né? Que de tão poderosos que eram, foram sepultados por um único homem, que é Atilio, e ficaram até a essa era atual sepultados debaixo do gelo na Antártida, porque foi Atilio que depois do período, antes do período glacial, sepultou todos eles na Antártida. E após o período glacial, houve o desprendimento do continente antártico com o africano, certo? Como já expliquei para vocês. Então, quando você olha os instrumentos durante um culto religioso católico e você estuda cada instrumento daquele, você vai ser direcionado ao paganismo. E daí por diante, aí fica a seu critério pesquisar sobre isso. E com isso, quando Atilio chegou dessa vez, ele viu que essa raça aquiriana estava aqui, né? A Quiriana estava aqui. E ela achou aquilo muito estranho. A raça acoperiana achou aquilo muito estranho. E aí Atilio trouxe os crânios de cristal, que eu já falei sobre eles, certo? E deu de presente para cada liderança dos Raiazins, que já estavam se definhando a questão do primitivismo, ou seja, estava voltando a regressar e hoje é conhecido como homem pré-histórico, certo? Então essa raça aquiriana, né, que são os pré-diluvianos, os antecessor ao dilúvio, eles olhavam os Raiazins como sendo animais, grandes macacos, né, e os capturavam para fazer experimentos genéticos. Por quê? Porque quando eles foram atingidos por essa raça réptil, o sistema solar mais próximo que existia era esse, né? E todos os outros planetas estavam passando por transformações na sua superfície. Então a nave não tinha mais condições de voar. Então essa grande nave sino, ela caiu em solo antártico, correto? E ao redor dessa nave, no formato de sino, eles construíram as suas cidades de pedra, no formato de H, certo? E dali eles ampliaram a cidade e colocaram a sua cidade ao redor dessa grande pirâmide. Porque dentro da pirâmide existe até hoje um dispositivo muito avançado, que era o dispositivo que equilibrava, certo? Equilibrava todo o clima do planeta. Então, a temperatura de dia era uma, a temperatura de tarde era outra, da noite era outra. Por quê? Esse dispositivo ele foi colocado dentro da Grande Pirâmide na segunda vinda de Atilio. Porque como o planeta passou a castigar os Raiazins por terem se permitido ser corrompidos, o planeta começou a mudar a sua atmosfera para destruir os Raiazins, não dando a eles mais a primogenitura do gigantismo. Então, Eleap mudou a atmosfera
para que a atmosfera, quando fosse respirável, o oxigênio, os próximos que nascessem, viessem nascer cada vez menor, até uma estatura de 2,10 metros. Então Attilio, vendo que os acoperianos, que os Rayazins iam ser dizimados por isso, Attilio pediu autorização a Eleap para que colocasse um dispositivo para amenizar o sofrimento dos Rayazins. E Eleap aceitou. Então esse dispositivo foi colocado dentro da grande pirâmide. Então quando os Aquirins chegaram, eles descobriram esse dispositivo, e esse dispositivo tinha tecnologia muito mais do que suficiente para poder ajudar eles a processar o minério, que era o cobre, tá? Para que construísse outras naves para poder explorar esse sistema solar. Então, eles desistiram, inclusive, de voltar para o sistema solar Aquirim, que é o sistema solar original. Então, eles queriam construir o seu império aqui, né? E já estavam no fim da Quarta Grande Guerra, praticamente. 100 anos depois, acabaria a guerra, né? E esse sistema solar era tido como sistema solar pobre. Por que sistema solar pobre? Porque estava com seus planetas em desenvolvimento, uma vez que o seu planeta maior, que é Tiamat, tinha sido destruído e formado o cinturão de asteroide que tem ao redor de nós, né, que é a parede de asteroide. Quem quiser pesquisar, pesquisa. E esse cinturão de asteroide são rochas, fragmentos colossais do antigo planeta mãe Tiamat. Correto? Então, é uma história muito complexa, muito longa, que para contar para vocês vai corromper a mente de vocês e vocês vão ficar impressionados. Então, com o tempo eu vou contando de pouco a pouco de novo, né? Então, com isso, gente, os acoperianos foram embora e o eixo do planeta alterou, tombando praticamente, fazendo com que se elevasse a água do mar. E quando isso aconteceu, Attilio pediu que os Aquirins saíssem daquelas terras e não tentassem acionar o dispositivo. E disse que se qualquer líquido, sangue ou água tocasse aquele dispositivo, tudo congelaria. E eles não acreditaram em Attilio, né? Então Attilio, imagina Attilio, 1,10 m, no meio de gigantes de 6 metros de altura, né? Então aqueles gigantes lá não quiseram saber de Attilio, mesmo sabendo que Attilio era uma raça avançada. Então, naquela época, tudo rolava através do interesse, né? Como já tinha acontecido a Primeira Guerra, a Segunda, a Terceira, e já estava no fim da Quarta, todo mundo estava fadigado. Então, cada um queria se pré-restabelecer em cada ponto do qual foi deixado ou esquecido, certo? E com isso, Attilio avisou, foi embora, construiu cidades colossais subterrâneas e abrigou todos os Rayazins e selou a porta, tá? E os Aquirins ficaram soltos na superfície, correto? E aí houve a primeira inundação, que é o primeiro dilúvio. E quando a água tocou o dispositivo, aquela região antártica, que era anexada ao lado esquerdo de quem vê no mapa africano, foi desprendida pela energia desse dispositivo tecnológico, que afastou um continente do outro, que cientificamente chama-se de Pangeia, né? Então afastou um continente do outro para não prejudicar o continente africano, onde estava os Rayazins abrigados em cidades subterrâneas, que inclusive já até compartilhei imagens com vocês. Então o continente antártico. O continente antártico, hoje, em relação à biodiversidade, a Amazônia, a Austrália, a África em si, do que restou dela, não chega nem aos pés de toda a diversidade de flora e animal que existe nesse continente, mesmo estando congelado. Ninguém tem noção, correto? Então, por causa da teimosia deles, tudo foi congelado. Tudo foi congelado.
E nesse dia Tiliu estava sozinho. Depois que houve esse congelamento, houve um peso no planeta e o planeta se inclinou a 75 graus da posição que estava. Correto? E aí começou um outro ciclo, onde chegou aqui outros seres que eu já não mencionei tão abertamente para vocês, mas esses seres que foram da descendência dos próprios Elohims, eles, quando lutaram com essa raça, com essa outra raça réptil que vinha perseguindo eles do sistema solar, depois que aconteceu isso, essa raça réptil voltou aqui, que é como fala inclusive Lacerda, e jogou uma bomba de experimento, uma bomba de hidrogênio. E essa bomba congelou todo o planeta. Só que Lacerda, ela fala que durante essa guerra que foi lançada essa bomba, não. Porque na verdade essa raça réptil, ela é muito avançada, né? E é do sistema solar de Canines, que é a constelação de Cão Maior e Cão Menor. Ela já estava sem armas, então eles tiveram que recuar, mas a batalha foi terrível em solo eleapiense, né? Falar assim, eleapiense. E essa raça réptil foi embora prometendo voltar e destruir o planeta. Só que quando eles foram embora, a sonda, todas as sondas, né, que foram deixadas aqui, foram levadas na nave e foi feita uma análise. E essa raça viu que aqui existia muito cobre e eles precisavam do cobre. Então eles foram reabastecer suas naves e voltar. E aí, nesse momento, estava sendo feita a Federação Interestelar, que depois, mais tarde, foi ramificada em confederações. Então já começou a ter problemas nas viagens interestelares. Então eles foram lá, abasteceram suas naves e resolveram experimentar essa bomba, que inclusive Lacerda fala que quando essa bomba foi lançada, realmente ela caiu na América Central, onde os geólogos, os cientistas, né, de diversas áreas da arqueologia, fala que foi onde um meteoro bateu. Tem a cratera lá no México até hoje. Aquela cratera não é de meteoro, é dessa bomba, né? Então essa bomba foi lançada da atmosfera como experimento. É o que os Estados Unidos fez com o Japão. Vamos lançar a bomba atômica para ver qual que é o seu poderio, né? Então essa raça réptil prometeu voltar, voltou. Mas quando você ouve, né, o relato lá de Lacerda, você vê ela falar que durante o momento do conflito que foi lançada essa bomba, não. Foi lançada 2 anos mais tarde, né, que foi o tempo dessa raça ir lá em Cão Menor e voltar com essa bomba para poder jogar aqui. Então foi uma bomba experimental. E a bomba era tão devastadora que o que ela causou no planeta foi um período glacial ártico que durou 270 anos. Durante 270 anos, a Terra foi congelada. E eu falo tudo isso para vocês porque eles me colocaram nesse tempo. Eu vi o momento que a bomba caiu, eu vi o momento da guerra, eu vi o momento que a nave, a Cooperiana Mãe, né, que a nave Mãe Sino caiu, tudo isso eu vi como um filme exibido na minha frente. Eu participei desses momentos quando eles me regressaram fisicamente em carne e osso no passado, igual já expliquei para vocês. Então a figura desse ser que você vai receber é do príncipe Akhenaton, tá? Todos eles usam braceletes, todos eles usam 4 argolas nos braços também, e aquele saiote egípcio, porque eles são os verdadeiros egípcios. Eles terminaram de construir as outras pirâmides. Mas as pirâmides não é foco da construção e nem da geometria deles. A geometria, igual eu falei, é H. Correto? Mas voltando um pouco no que eu estava dizendo. Eu só escapuli aqui por causa das vozes na minha cabeça e eu tô sem nada ligado dentro de casa, igual vocês estão escutando aí. Então é difícil para mim falar e ter fixo um raciocínio, né? Porque as vozes às vezes vêm e eu tento falar o que a voz está falando, então eu tento repetir, né? Isso acontece.
Então, quando essa bomba foi lançada, congelou o planeta. E os Aquirins já estavam congelados. Alguns, para vocês terem ideia, quando a água do oceano tocou esse dispositivo aquaperiano, eles foram congelados imediatamente. Inclusive, nos relatos de Corey Goode, ele fala sobre isso, que eu achei muito interessante e é verídico, né? Foi tocar, congelar, só que ele não sabe que foi água. Para eles, foram uma mudança climática inesperada, mas não foi. Então, veio aquela névoa de onda de água já congelando tudo, né? Submergiu, afundou, congelou, virou placas colossais de gelo que, inclusive hoje, você pode pesquisar sobre o continente antártico e você vai ver que tem, tem espessuras de gelo que são tantos mil quilômetros de altura. Você pode pesquisar sobre isso aí, né? Então congelou tudo, 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 tudo. Então essa bomba de hidrogênio PSDK 4720 que foi lançada, ela foi lançada para destruir os Aquirins, mas eles já estavam congelados. A liderança, que são os generais, os geneticistas, soldados de alta hierarquia e patente, eles foram colocados em sarcófagos, né? Tanto é eu que abri esses sarcófagos, eu tenho maior orgulho disso. Contei para vocês no relato, certo? Só que quando Attilio avisou, Akhenaton ele foi para o continente africano, onde hoje é o Egito. E ali ele pré-estabeleceu, porque ele estava fora do pré-estabelecimento da sua raça interina, porque Akhenaton não concordava com os experimentos genéticos, com a corrupção genética, que foi bem antes, inclusive, dos Anunnakis. O Valderi, por exemplo, falou assim que tem muito rancor, muito despeito acerca dos Anunnakis de Nibiru, não sabendo ele que os maiores responsáveis por experimentos terrivelmente, né, foram os Aquirins. Tanto é que, inclusive, o Corey Goode ele fala que quando ele foi na Antártida, ele foi acompanhado lá por um comandante, que eu até esqueci o nome do cidadão lá. Eles olhavam assim no gelo assim, e viam os Aquirins que estavam em cima da terra naquele momento, que não tiveram tempo de ir para os seus sarcófagos, eles foram congelados instantaneamente. Ele falou assim que olhava no gelo assim, era como se tivesse, o gelo era tão puro que é como se tivesse ali não gelo, vidro, e eles estivessem ali debaixo do vidro. Ele viu, né, homens com cauda de largato, ele viu várias anomalias. Por quê? Eram seus experimentos naquela época. Quando você olha no Egito, você vai ver cachorros com cabeça de gente, homens com cabeça de touro. Tudo aquele ali é experimento genético, que não foi feito pelos Anunnakis niburianos, mas pelos Aquirins. Então, Akhenaton, ele olhou aquilo, ele quis sair fora, mesmo porque ele era um príncipe sem autoridade alguma, porque quem mandava ali eram os generais de alta hierarquia. Então, onde tem o generalato e não tem o rei nem a rainha, quem manda é o general. O príncipe ouve calado, porque qual voz ele vai ter se o planeta dele está distante? Nenhuma. Então ele foi e se refugiou e se pré-estabeleceu onde hoje é o Egito. E longe da cidade do Egito, ele construiu uma grande tumba, que eu já falei para vocês no meu relato também. E ali ficou ele, a esposa dele, né? E alguns sacerdotes. Então ele construiu esse monumento dentro da rocha, e quando chegou o grande dia, ele, antes disso acontecer, ele hibernou, né? E recentemente ele acordou e foi o único autorizado a voltar para o planeta Kank. Então, quando você olha no Egito, a adoração ao sol, você vê ali várias cenas ali, eles levando, fazendo oferenda ao sol. Aquilo ali não é o sol, aquilo ali era uma esfera que vinha do planeta Quirim para o planeta Leap para ver como estavam os seus filhos. Esfera essa que era autorizada pela Confederação e Federação, porque eles estavam aprisionados e aqueles que estavam na superfície, como no caso o Akhenaton, eles interagiam. Então, vários monumentos de Akhenaton, você vai ver Akhenaton como sendo um gigante perto de pessoas menores,
levantando algo e oferecendo ao Sol, mas não é o Sol, é apresentando a esfera que estava ali, né? Que estava ali, em outras linguagens, fazendo uma videochamada, né, com o seu planeta. Só que eles não podiam sair daqui, porque foram condenados aqui, como também os de lá não podiam vir para cá por causa dessa condenação. Eu já expliquei isso para vocês, mais detalhado, quem quiser vai lá e escuta. Então, é isso que aconteceu, né? Depois do período glacial, onde a Terra pré-estabeleceu, por que só o continente antártico ficou congelado? Por causa desse dispositivo que existe lá. Não é por causa do clima, não. Porque quem faz o clima lá é esse dispositivo, certo? Esse dispositivo que está dentro da pirâmide, correto? Então só Atiliu pode descongelar a Antártida. E ele vai fazer isso. Na verdade, eles já estão fazendo isso, né? E os governos usam isso como uma explicação de que há um período climático onde há poluição demais. Tudo mentira. A Terra, Eleap, sobreviveu a tantas coisas que vocês não têm noção. Já teve vírus aqui que já destruiu populações inteiras mundiais. Eleap já passou por vários ciclos e vocês não têm noção. Por isso que eu falo que se eu comentar muitas coisas, vocês vão ficar assim, horrorizados. É igual eu falo, os homens e mulheres do espaço não são brincadeira. A consciência viva de cada planeta também não é brincadeira. Não podemos brincar, né? Não podemos ver Eleap como uma boneca de porcelana que você tem aí na sua casa, ou não, que você pega ela e penteia o cabelo dela. Não pode, né? Então, isso que aconteceu, falando aqui resumidamente, né? Um resumo de 46 minutos. Eu não esperava que fosse tanto, mas enfim. Então, eu vou estar enviando para vocês também as especificações e o resumo que o Murilo fez para mim, que eu pedi, né? Que eu pedi o Murilo para fazer para mim. Ele foi lá como uma pessoa dedicada. Eu falei, Murilo, ouve os áudios lá no YouTube e as postagens que eu fiz no grupo, faz um resumo para mim, porque eu estava muito ocupado, não tinha como. E ele foi lá e fez o resumo. Depois eu mandei uma mensagem para ele e falei, corrija aí os erros de português. Então, se você encontrar ainda um erro de português, não o puna por isso, né? Porque o teclado, às vezes você digita uma palavra, acaba saindo outra, né? Isso acontece. Então, eu vou estar enviando para você essas especificações, mais as duas figuras, né? Então, esse monumento H do desenho do Valderi ficou maravilhoso. Mas ele ter colocado o Aquirim junto com H deu a entender que o Aquirim era um anão, não é. Então, por isso que você leva só em consideração a imagem onde está o Aquirim sozinho. E o Valderi desenhou com total perfeição o Aquirim dentro do meu depoimento, de sempre estar corrigindo as coisas. Então, se hoje você for no planeta dos Aquirins, você vai ver eles sem camisa, com seios flácidos, barriga flácida, crânio alongado e uma pele morena jambo, quase preta, tá? Então, como esses Aquirins que estavam aqui, como os generais e geneticistas que eu falei para vocês que foram sentenciados e hoje eles não existem mais, eu quis mostrar para você como é a pele dos Aquirins que ainda estão aqui aprisionados na Antártida, que são tidos aí através do livro de Enoque, né, os pseudos de Enoque, apócrifos de Enoque, fala sobre os anjos caídos, né? Então os anjos caídos nada mais são do que os Aquirins, né, quando se relacionaram com a filha dos homens. E também vale também o mesmo depoimento para os Anunnakis niburianos, que quando corromperam a correção do planeta, refazendo o primeiro Aquirim, que é o Adapa, conhecido como Adão bíblico, corrompeu novamente a consciência do planeta. Então o planeta, ele deu uma única chance. A segunda chance o planeta não deu. Então por isso que o planeta não corrigiu o que estava sendo corrigido por geneticistas de Nibiru. E por isso virou todo esse pandemônio. Todo esse pandemônio, né? E é isso aí. Eu acho que não tem nada para falar, que eu tô cansado demais. Eu vou dar uma descansada até o homem ou a mulher do espaço que vier aqui hoje trazer para mim a minha energia. Depois está tudo certo, tá tudo bem. Um
Um abraço para todos vocês aí, uma ótima sexta-feira, tá? E amanhã, um ótimo final de semana, e no domingo, um bom início de semana, tá bom? E nunca esqueça, novidades estão chegando aí para nós, principalmente para vocês aí. Até!